Não, obrigado. Obrigado. Ei, vocês são malucos com esse assunto, né? Tipo, Em, imaginem vocês uma rede de uma entidade viva no planeta tão grande quanto daqui até o Sol. Sim, imaginem isso, não é? É uma rede enorme. Bem, agora imaginem uma rede de uma entidade viva neste planeta, que seja 1 bilhão de vezes mais longa do que a distância entre a Terra e o Sol. 1 bilhão de vezes mais. Só de imaginar algo assim, da distância até o Sol, já é tremendo. Imagine isso 10 vezes mais. Imagine 1 bilhão de vezes mais longa do que a distância entre a Terra e o Sol. É realmente de enlouquecer. Vamos para a pesquisa e a descoberta científica que foi possível realizar no tema dos fungos na Terra, certo? Vamos aos detalhes. Certo, cientistas descobriram que existe uma rede de fungos que é enormemente gigante. E isso nos mostraria, dizem, como essas entidades, ou esses seres vivos, por assim dizer, bem, são não apenas super extensos, mas também parte fundamental do planeta, da própria vida, não é? Então, de acordo com o que está sendo mostrado, se pudermos colocar na tela, isso que está iluminado é a rede de fungos. Estão vendo? Que tem uma área que não tem essa vida. Nesse sentido, é todo o Sahel, até parte da Espanha, né? Não, bom, não. A Espanha sim entra nessa área. Na verdade, seria parte do Marrocos que entra e parte que não. Mas a Espanha sim chega. Mas toda essa região é praticamente inerte em relação à vida de fungos. Embora tenha, né? Tem, mas é bem pouca, né? Comparado com o que se vê, sei lá, no México, no Canadá, no Brasil, no Peru. Lá nessas regiões entre Mongólia, China, toda essa área tem muita vida, né? Vamos aos detalhes dessa descoberta e por que que o equilíbrio internacional, o equilíbrio global da vida, digamos assim, estaria dentro desses fungos. De acordo com o que relata um grupo de cientistas de vários países, eles elaboraram o primeiro mapa global do que é considerado o sistema circulatório da Terra. É assim que eles chamam, o sistema circulatório da Terra. Uma vasta rede subterrânea, de fungos subterrâneos, certo? Seriam muito mais extensos do que os cientistas acreditavam. Afirmam que a Terra tem esse sistema que abrangeria 110 trilhões de quilômetros e que são essencialmente essenciais para quê? Para a fertilidade do solo. Os nutrientes da vida do solo, a captura de carbono, a segurança alimentar, a regulação do clima, tudo isso está aí. Onde está? Poxa, esqueci o nome. Aqui temos uma professora, uma super. Na verdade, a gente leu sobre ela, que é uma grande especialista no assunto dos fungos, especializada nisso. Vamos ver se você me lembra aqui, Trid, porque eu sou ruim para nomes. Então, agora não, mas daqui a pouco ele coloca aqui pra gente. Mas é sério. Tomara que ela se anime e participe de uma entrevista aqui, dando sua opinião sobre a importância dos fungos no planeta. De acordo com o que relatam os fungos micorrízicos, que formam uma imensa rede subterrânea, vivem associados às raízes das plantas e facilitam a troca de água. Caribel, claro, Caribel já me mandou uma mensagem. Caribel, muita saúde, Caribel. Isso, aí está. Temos que entrevistar a Caribel, vamos ver, né? Vamos ver se ela nos dá uma oportunidade, seria ótimo. é, Para entender isso, né? De repente, a importância das aves, a importância dos fungos também, enorme, né? Segundo o que dizem, a vida subterrânea, que vive associada às raízes, às plantas, facilita a troca de água, de nutrientes e de carbono, desempenhando assim um papel determinante no funcionamento dos ecossistemas, por isso é essencial para sustentar a vida e o equilíbrio climático. Agora, essa equipe de pesquisadores, liderada pela Sociedade de Proteção das Redes Subterrâneas, utilizou tecnologia de inteligência artificial e aprendizado de máquina e robótica para elaborar o primeiro mapa global dessa infraestrutura viva e destacar
como a agricultura intensiva e essa aceleração da destruição e, digamos, o papel dos produtos químicos que são usados na agricultura e que estão prejudicando esses fungos. A publicação está na revista Science, não é? Essas redes são formadas por milhões de filamentos finíssimos. Vamos ver se conseguimos colocar a imagem desses cientistas ali trabalhando na Terra, digamos assim. Afirmam os pesquisadores. Ali estão Toby Kears e Marilyn Sheldrake durante a coleta de amostras nas montanhas do Butão. Sim, uma amostragem de como estão as redes de fungos ali na região. Esses filamentos finíssimos são chamados de hifas, HIFAS, que funcionam como uma espécie de rodovia por onde circulam a água e os nutrientes entre os fungos e as raízes das plantas. A esses filamentos, esses cientistas se referem como os vasos sanguíneos do sistema circulatório, como se fossem as veias, certo? Do planeta, por assim dizer, que mantém vivo esse lugar do universo, certo? O mapa revela, por exemplo, que os pastos abrigam aproximadamente 40% da infraestrutura dos fungos micorrízicos. Micorrízicos ou micorrízicos. É micorrízicos, viu? Assim que é. E então, eles mostram um mapeamento. Olhem, aqui está a outra parte do planeta que não tínhamos visto antes. Mas aí está como esses fungos estão integrados e conectados entre si, certo? É impressionante, sinceramente, ver isso. As extensas redes de fungos subterrâneos transportam aproximadamente 4 bilhões de toneladas de dióxido de carbono para os solos a cada ano, o que equivale a 11% de todas as emissões relacionadas diretamente ao ser humano. Embora as pesquisas tenham alertado que as grandes extensões agrícolas apresentam uma densidade desses fungos 50% menor do que havia antes. O estudo, publicado na Science, soma-se a um anterior, publicado pela revista Nature, que incluía a ferramenta digital, para ajudar a visualizar como são ou onde se localizam esse tipo de entidade viva, por assim dizer, não é? Os pesquisadores coletam dados sobre a densidade das redes a partir de 16 mil amostras de solo extraídas em todo o planeta. E então desenvolveram um modelo de aprendizado de máquina que incorporaram em camadas de dados de desertos, tundras e florestas para prever a densidade dessas redes em ecossistemas que ainda não haviam sido testados. Bem, é um cálculo aproximado. Obviamente não é o que está sendo feito, pelo menos estão tentando determinar como está toda essa rede, por assim dizer, né? Então, bom, fique atento a esse assunto. É assim que isso está sendo vivido. E enquanto isso, vamos para outros assuntos importantes. Falando de descobertas científicas, também foi feita outra conquista. Desta vez, o Reino Unido deve mudar a história da Antártida para sempre. Por quê? Bem, porque foi realizado um estudo que, segundo afirmam, muda o que se sabe sobre o que está dentro do Ártico. Sim, então vamos aos detalhes do que foi descoberto. Afirmam que é uma enorme estrutura interna, uma estrutura gigante geológica que, segundo dizem, estaria abaixo de 3 quilômetros de gelo. Isso reabre a questão sobre o passado da Terra e o futuro da Antártida. Uma fenda se abriu, dizem na história do planeta, que estava escondida há milhares de anos. Cientistas conseguiram determinar ou detectar. Cientistas da Universidade de Durham anunciaram a descoberta de uma gigantesca estrutura geológica oculta na Antártida Oriental. A formação permaneceu enterrada sob 3 quilômetros de gelo durante milhões de anos, completamente invisível a partir da superfície. Os pesquisadores estão há milhões de anos essas zonas geológicas estão há milhões de anos invisíveis para o ser humano e para o planeta. Ou seja, nenhum ser vivo podia ver por que essa área estava congelada. Os pesquisadores batizaram a área como Bacia em forma de leque da Antártida Oriental, uma enorme rede de bacias subglaciais conectadas entre si.
O mais impressionante é que essas bacias formam uma espécie de padrão radial gigantesco. É como se o continente tivesse se aberto a partir de uma área próxima ao Polo Sul. O sistema inclui algumas das regiões subglaciais mais importantes da Antártida, entre elas as bacias Wilkes, Aurora e a área onde está localizado o famoso lago Vostok ou Vostok. Segundo os especialistas, essa estrutura pode ser a peça-chave para entender como o antigo supercontinente Gondwana se fragmentou há algumas centenas de milhões de anos. Os pesquisadores acreditam que essa antiga região pode ter influenciado posteriormente a separação da Antártida e da Austrália. A descoberta não só ajuda a entender o passado, como também pode nos ajudar a compreender o gelo antártico e entender o que existe sob essas camadas de gelo, não é? Um dos aspectos que mais destacam os pesquisadores é que os cálculos e as informações vão permitir calcular ou recalcular coisas como as rotações, que estão sendo feitos na parte sul do planeta, esclarecem que não se trata de uma cidade perdida, nem de uma construção artificial, mas sim de uma gigantesca estrutura geológica criada por processos naturais profundos. Eles comentam isso porque depois surgem teorias, né? Dizem que é uma cidade perdida ou algo assim, não sei. Com certeza vamos ver isso. Com certeza vamos comentar sobre isso, né? Que vai surgir essa teoria. Bom, outro assunto também que eu comentei com vocês há pouco. Já há mais informações sobre o que aconteceu lá no Brasil. Porque, olha, aconteceu esse incidente, né? 2 helicópteros colidiram no Brasil. 2 helicópteros colidiram de alguma forma. Evidentemente, isso gerou muito caos na região, principalmente em direção ao Rio de Janeiro. Porque, é raro um acidente de helicóptero, mas que 2 helicópteros colidam, isso sim me parece super estranho, né? Sinceramente, não é? Então, diante dessa situação, vamos ver a região, né? Especificamente, quer dizer, vamos ver aqui, nesse ponto do Rio de Janeiro, vamos ver. Ali no Brasil, vamos nos aproximar. É nesse ponto, reparem. Nessa região, um recreio de Madeira antes, certo? Uma das aeronaves caiu em um estacionamento privado e a outra ficou um pouco mais adiante, digamos assim. Os dois helicópteros teriam deixado 6 pessoas sem vida. E, evidentemente a situação se tornou uma zona de desastre, né? Caiu em um estacionamento. A colisão entre esses helicópteros aconteceu hoje de manhã, no domingo, deixando um saldo de 6 pessoas sem vida. Até o momento, a destruição total de 20 carros elétricos, certo? Me parece que são BYDs os que estão aí. Olhem só BYDs. Ou seja, parecia ser eu acho que era um estacionamento de BYDs. Este, pelo que vejo, né? Ou seja, olhem, aí estão. São só BYDs. Sim. Então, 20 BYDs ali. 20 carros elétricos destruídos. Entre as vítimas está o cantor e compositor americano Oliver Tree. Sim? Sinceramente, não conheço. Oliver Tree. Vamos ver se alguém conhece. Mas deixa eu verificar quem é. Vamos ver. Cantor americano, diz aqui, já vi ele antes. Já vi ele. Não sei quem é, sobre a música que ele toca e tudo mais. Mas esse rosto eu já vi várias vezes. Bom, ele perde a vida. Olhem só. Nasceu em 93. Perde a vida em 2026. Oliver diz aqui, cantor, produtor, humorista, rapper, ator, compositor e cineasta. Assinou com a Atlantic Records em 2017, depois que sua música When I'm Down viralizou. Verdade? Esse é o lance com ele. Ele é de Santa Cruz, Califórnia, nos Estados Unidos. E, impressionante, né? Impressionante. Então, também havia 2 argentinos entre os 6 falecidos. Ou seja, estava ele, Oliver Tree. Também tinham 2 argentinos. Era um amigo dele, acho que Aaron Mercury, junto com ele. Esse não estava com ele, não estava com ele. A questão é que, ele acabou perdendo a vida, né? Esse cara e mais 6 pessoas morreram, realmente é algo terrível. É assim que as coisas são, né? Estava lá um argentino chamado Gaspar Prim,
um youtuber argentino conhecido nas redes sociais como Gaspi. Esse nome também me é bem familiar. Vamos ver quem é. Quer dizer, que impressionante é esse Gaspi. Claro, não é possível. Olha, sério, não quero falar algo que não seja verdade. Cita helicópteros envolvidos na colisão com o produtor musical brasileiro, o cineasta argentino e o youtuber argentino Gaspi, famoso nas redes sociais. Sério mesmo, o Gaspi ia. Vamos ver, será? Sim, Gaspi, eu não conheço ele tão bem, mas sim, olha, aí está, o Gaspi morreu, dá uma olhada. Sim, ele é muito polêmico, muito engraçado. Bom, pro estilo dele, né? Pro estilo dele, digamos. Eu vi ele por causa do Chocas, que de repente começam a aparecer os shorts do Chocas pra mim, né? E Chocas. E começaram a aparecer shorts com ele, com Gaspi e também com o Ibai, né? Que já fez colaborações com o Gaspi, né? Muito conhecido. Pra mim, mais conhecido pra mim, né? Que Oliver Trujillo, que eu não conheço muito bem, né? Mas imagino que estavam fazendo alguma colaboração ou algo assim e acabam perdendo a vida, olha só. Agora dá pra ver o olho roxo melhor. Como é o olho roxo, assim fica mais visível. É isso aí, Francisco, né? Meu primeiro olho roxo, mas ainda bem que foi por uma raquetada, uma auto-raquetada e não por outra coisa. Mas enfim, que coisa, esse assunto, né? É isso, olha, Gaspi. Ele é Gaspi. É um humor muito, eu diria um humor muito particular. Não sei como descrever o humor dele, não entendo muito bem, sinceramente, né? Mas enfim, é um humor muito ao estilo dele e um falecimento lamentável, obviamente, né? E diante disso, bom, Oliver Tree, Gaspi, não sei quem são os outros, talvez tivesse outros influenciadores ali, outros conhecidos ou não sei, isso a gente vai ver. Mas sim, a situação é realmente impressionante. Esse acidente de helicóptero, né? Quais músicas? Vamos ver quais músicas. Ele tinha feito essa, tem uma aí que é viral, supostamente. Vamos ver se a gente coloca. Se chama When I Am Down. Vamos ver When I Am Down. Viu? I Am Down, música de Lear Train, um pedacinho. Vamos ver se reconhecemos. Vamos adiantar para a introdução, que está longa. Bom, essa é... Não me soa, sinceramente, não. Essa não me soa, pelo menos pra mim, não me soa, mas estou vendo, talvez não seja essa, não sei, sim. What's What With Time versus Liberty, não sei, vou checar se é essa, acho que sim. What I Am Down, não, deixa eu ver, será que é essa? É a que aparece no YouTube, essa é a primeira que o YouTube me mostra. Acho que é essa, mas se for essa também não é como se tivesse muitas visualizações, né? Quer dizer, faz 6 anos, é o que diz ali na música. Olha, aqui está, além disso, né? O que é essa? Isso, essa sim deve ser. Isso, essa tem 64 milhões de visualizações, acho que essa sim deve ser. Aí vai. É a mesma, mas não é. Acho que já vi algo parecido, talvez só um trecho do vídeo ou uma foto, porque essa imagem ficou na minha cabeça. Que fones de ouvido, né? Que fones de ouvido são esses, cara, impressionantes. Bom, então, não sei se alguém reconhece, eu sinceramente não reconheço muito bem, né? Ele diz, talvez, cavando um pouco na história dele, como diria minha mãe, só na casa dele, alguma coisa. Sim. Quer dizer, o comediante argentino, ele eu reconheço. E faz pouco tempo que eu ouvi em um vídeo do Ibai, um vídeo desse Chocas, que também não tenho muito tempo para ver, mas de vez em quando, no Chocas você vê ele assim, rapidinho, mas... E por isso eu disse, olha, não entendo muito o estilo de humor dele, digamos assim, né? Mas é assim meio pesado, e ele vai e entrevista as pessoas... E meio que não sei o que, quer dizer, ainda não peguei muito jeito, acho engraçado porque ele sempre está de terno, né?
Então, bom, ele já fez colaborações com youtubers super famosos do mundo hispânico, como o Ibai, né? Então, bom, é isso aí, né? Então, sim, fones de ouvido desses, né? Aí sim, você não vai ouvir nada de fora, mas definitivamente, né? Então, bom, é assim que estão as coisas, assim estão as coisas hoje, olha só que incrível, né? Quando eu vi a reportagem sobre os helicópteros, até aquele momento não se sabia desse assunto, mas evidentemente começou a circular toda essa situação, né? Tudo o que envolve esse assunto, né? Sim, está impressionante, né? Vamos então para outra coisa. Óleo de cotorra. Nunca tinha ouvido isso antes. Muito bom, diz. Como está hoje? Adilson, como está? Muito bom, Angélica Rezendes. Como você está, Angélica? Saudações, muito bom a todas. Se Caribel estiver nos assistindo, Caribel, formalmente daqui, solicitamos uma entrevista e que você nos conte sobre isso. Que precisamos da sua reação, precisamos saber o que você acha desse estudo e que nos explique. Para quem não é especialista no assunto de fungos e tudo isso, então, qual é a deles? Qual é a importância? A importância dessa descoberta também seria muito interessante. E então, né, vamos ver que você nos explique. Se Caribel se animar, mandamos aqui um forte abraço para ela. E para toda a comunidade, que saibam que tem um espaço, não é? Que lá no Telegram também podem entrar em contato e mandar um áudio pra gente. Lá está meu e-mail também, etc, né? Vocês já sabem como é que funciona, né? Diz, agora sim, se você não mencionar, Pepe, eu nem percebo. Sim, não, pois é, eu parei no Black Eyed Peas, diz Francisco Arce. Como você tem estado? Por aí, sim, Black Eyed Peas. O que aconteceu? Como estão? O que fazem? Eu tenho umas 2 ou 3 músicas deles por aí. Quero dizer, desses mais novos que eu gosto, não sei se tão novos assim, mas Kendrick Lamar eu acho muito bom. Musicalmente, acho muito interessante. Tyler, The Creator, tem umas que eu gosto pra caramba. Acho que tenho várias músicas dele. Quem mais? Desses mais novos em inglês, né? Estamos falando em inglês. Acho que eles... Não sei, vamos ver se mais alguém agora que eu tenho aí, né? Que sim, ouve eles mais ou menos seguidos. Acho que são eles que mais... JP Máfia, JPG, tipo JP Máfia a gente chama. Mas é JPG Máfia, né? Que é tipo JPG Máfia. Ele é mais indie, mais difícil de encontrar. Na verdade, acho que nunca fez um show no México, acho eu, é bem indie. É tipo um rap nova-iorquino, mas é um rap diferente porque não é um rap comum, é bem experimental. Mas eu gostei disso, né? Gostei que ele faz muitas coisas, aliás, ele tem umas. Essa produção que ele mistura com mariachi está muito boa. Quer dizer, ele cantando rap com umas misturas bem diferentes, e ao mesmo tempo com mariachi e com uma cantora, uma mulher cantando mariachi com ele. Essa combinação está perfeita. Quando ouvi, disse que recomendaria a vocês, pois acredito que os jovens vão gostar. Quer dizer, eu achei a combinação muito boa, sabe? E sinto que não é. Ele não é muito conhecido no mundo hispânico, não é muito popular em geral. Quer dizer, eu acho que ele deveria ser, porque é muito original do meu ponto de vista, mas interessante. E você ouve de boa no carro, no metrô, onde quer que esteja andando. Quer dizer, é legal, é muito agradável de ouvir. Quer dizer, às vezes tem música que exige muita atenção e às vezes você não quer isso, não quer se distrair tanto, né? Muita distração. De repente, pra mim, no carro, principalmente, eu não gosto tanto. E essa é uma combinação muito legal, porque te anima e te mantém bem. É agradável, né? Aquela musiquinha. Outro peruano, mas não é novo. Esse MF Doom, eu acho muito bom. Ele até já faleceu, né? MF Doom. Inclusive, o rosto dele nunca foi conhecido. Ele usa uma máscara. É um cara do Reino Unido, aliás, um senhor, pai de vários filhos. Tipo, um senhor mesmo. Mas ele queria ser rapper. E, talvez pela idade ou outro motivo, não queria mostrar o rosto. Ficou famoso por causa da máscara. MF Doom. Mas já faz muito tempo, ou seja, ele até já faleceu e tudo mais. Curiosamente, continuam saindo discos novos dele. Mas pelo que eu entendo, é porque ele fez muita música e a família continua lançando, né? Mas enfim, é assim. Diversos meios de comunicação relatam ataques iranianos direcionados a alvos americanos,
Kuwait e outros países. Vamos comentar isso agora, Jalalá, porque sim, as coisas estão ficando intensas, então vamos para lá, vamos para o próximo relatório. O próximo relatório é sobre o que está acontecendo no Reino Unido. Vocês sabem o que estava escrito ali. Sabíamos que algo viria, era claro, dizia algo. Está prestes a mudar no Hormuz, coisas que já estamos vendo, mas na verdade isso já está mudando. Então o título possivelmente vai mudar, embora nós já vamos começar direto. Já vamos para lá, pois estão acontecendo coisas, não é? Então vamos aos detalhes do que aconteceu, porque o Reino Unido apreendeu um navio russo e isso também já está aí, essa imagem está aí. Imagens, além de uma maneira muito espetacular. E também o que está acontecendo em Hormuz, o que está acontecendo no Irã. Vamos aos detalhes, vamos lá.